Fala pessoal, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Fato é que hoje eu fui aplicar simulado nos nossos alunos lá no QG Concursos. E aí um aluno me perguntou o seguinte: Ô Luiz, qual que é o perfil do cara que é aprovado no concurso da Polícia Civil? E quando ele me perguntou isso, eu fiquei extremamente feliz. Por que eu fiquei feliz com essa pergunta? Porque desde 2013, praticamente, eu preparo alunos para serem aprovados nos concursos das carreiras policiais, trabalhando diretamente com eles, né? No presencial mesmo ali, cara a cara, acompanhando, sofrendo junto, aprendendo junto. Então, se você quer saber como é o perfil para ser aprovado nos concursos da Polícia Civil, fica até o final desse vídeo, que durante o transcorrer desse vídeo, nós vamos abordar aí 5, 6 pontos que eu fiz pesquisas na prática aí ao longo desses 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ao longo desses 6 anos aí, sobre o perfil de um cara que é aprovado e de um cara que não é aprovado. Fechou? Então vamos lá. Se tiver vinheta, roda a vinheta. Aí se não tiver vinheta, não roda nada. Estou mandando o pessoal da edição isso aí. Mas vamos lá. Primeiramente, muito prazer. Se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, meu nome é Luiz Costa, eu sou policial civil, professor no QG Concursos e diretor lá também, ajudando a galera aí a alcançar esse sonho. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já faz a inscrição aqui abaixo, deixa seu like se você gostar, obviamente, um comentário, que você nos ajuda muito, tá certo? Então vamos aí para o vídeo. Provavelmente deve ter alguma recompensa para você baixar aqui também, gratuita. Eu não sei se as meninas vão deixar, mas se tiver o edital verticalizado, é muito bom para você saber o que cai em cada carreira. Tá? Excelente. Se tiver, dá uma olhadinha aqui embaixo, você já baixa também. Fechou? Vamos lá então, pessoal. O que eu preparei para vocês aqui hoje, na data de hoje, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Aqui. Vocês devem estar vendo isso aí, né? Aliás, eu queria estar vendo isso aqui, mas eu estou vendo aqui, não tem problema. Tá? Sem problema nenhum. Olha só, o que eu quero que vocês saibam é como é o perfil de quem é aprovado na Polícia Civil. Cara, quando o aluno me perguntou isso aí, como é que é o perfil de quem é aprovado, cara, veio uma porrada de coisa na minha cabeça, vocês nem imaginam o quê e nem como. E aí eu elenquei todos os pontos mais importantes e a gente vai debater ponto a ponto do perfil, né, de quem é aprovado na Polícia Civil. A primeira coisa, cara, olha só o que eu coloquei aqui. Isso aí são pesquisas técnicas que eu fiz lá, tá? Da galera do presencial. Já reprovou em algum concurso. Vem aqui comigo aqui. Cara, aqui eu sou tudo, velho. Sou operador de vídeo, aqui, bacana. Olha só, eu espero que você entenda. Já reprovou em algum concurso. Por que o cara que já reprovou em algum concurso, ele tende a ter um perfil diferente? E isso aconteceu comigo em 2011, quando eu reprovei no concurso da Polícia Civil. A pessoa, quando ela vai estudar para concurso, geralmente ela não tem nem noção de onde ela está se metendo, como ela está se metendo. Né? Com o que, na verdade? Assim, como é que vai funcionar as etapas? Geralmente a pessoa não sabe nada. E ela chega lá para a gente perdida. E ela acredita que dá para ser mediano, que às vezes na sorte vai. Eu vou dar um exemplo para mim, vai. Na minha época, por exemplo, eu chegava em algumas aulas, eu falava, essa aula aqui é facinho. É só ler lei seca depois em casa, que já era. Essa aula aqui deve ter uns vídeos no YouTube, tem um amigo meu que tem um resumo. Essa aula aqui também, é de boa, eu não ia assistir a aula. Só que eu ia fazer outra coisa, eu não ia estudar. Durante a aula, às vezes eu mexia no celular, às vezes eu ficava anotando coisas que não tinham nada a ver com a matéria. Então eu ficava viajando. Então, aí o que aconteceu? Quando eu fui fazer o concurso, eu tomei um pau no concurso. Tomei um pau, é estranho falar isso, né? Se alguém puder cortar isso aí, corta que é melhor. Resumindo, eu reprovei. Como se um caminhão tivesse passado em cima de mim e eu sequer tivesse anotado a placa desse caminhão. Eu fiquei extremamente frustrado. Porque eu falei, eu era bom aluno na escola, já estava melhorando na escola, estudei um pouco, fiz alguns resumos. Não é possível que eu tinha tirado uma nota ridícula daquela, baixíssima. Então, o que aconteceu? Quando chegou em 2013, que eu fui estudar para concurso novamente, eu falei, peraí, eu não posso repetir a mesma cagada que eu fiz em 2011. Agora eu preciso... A minha cabeça mudou, sabe? Porque eu falei, cara, eu preciso agora valorizar todas as matérias, estudar todas.
eu tinha um lado também de olhar para uma disciplina e falar assim, essa disciplina é chata. Muitas vezes eu vejo o aluno, ele quer que o professor ele tem um método, uma metodologia de acordo com o que ele acha que é bom, sabe? Ele quer dizer como o professor tem que fazer, ou como um curso tem que ser. Ele não olha para o curso e fala assim, pô, os caras aprovam pra caramba aqui. Se os caras aprovam pra caramba, eles têm a receita do sucesso. Se os caras têm, é só seguir a receita, é seguir a metodologia. Ele vem muito cheio de dogmas, e isso atrasa o lado do cara. Eu era assim. Isso aí não é assim, isso dá para fazer assado, esse professor podia fazer assim. E às vezes era um baita de um professor legal, um cara bom que mexia com aquilo faz anos. Então isso me impedia, você entende? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar efetivamente, quando eu comecei a ministrar aulas, montar uma metodologia, porque muita gente, o que é dar aula? Dar aula é simplesmente eu pegar e aprender a matéria e sair repetindo igual um papagaio. Não é, pessoal. Quando tem vidas ali que dependem de você para alcançar o sonho, precisa de métodos, tem que montar uma estrutura, você tem que fazer reuniões pedagógicas com os professores, você tem que fazer revisão de material, você tem que saber muito mais além do que o material está ali. Então não é simplesmente, tem muito, às vezes eu vejo muita gente hoje em dia, que o cara, eu aprendi a matéria, eu passei, eu vou sair dando aula. O cara às vezes está arriscado a afundar um monte de gente com ele. Eu dou um exemplo clássico, eu falo assim, cara, nem todo jogador de futebol pode ser o Ronaldinho na época, o fenômeno, é um bom técnico de futebol. Esse é o exemplo que eu dou, tá? Apesar de eu ser concurseiro, de eu ter passado em 2 concursos de nível superior, mas eu falo assim, o cara quando ele vai ministrar uma aula, por exemplo, ele não pode simplesmente decorar um monte de coisa e repetir, tá? O técnico de um time de futebol ou um professor que se preze, ele tem que ir muito mais além, ele tem que saber técnicas de memorização, metodologias, entender de método, entender de didática. Muita gente não sabe nem o que significa didática ou não sabe o que significa método. Então é muito perigoso isso aí, tá? Tomem cuidado, você que está estudando, não cai em qualquer ladainha, porque senão depois a pessoa te afunda, aí você tem que ficar esperando 2, 3 anos para estudar de novo. Mas é só um adendo que eu estou te falando para você tomar muito cuidado com isso, com pessoas inexperientes que passaram o concurso e acham que por conta disso eles podem sair fazendo, né? Eu falo, na época, mesmo eu tendo feito um MBA em gestão de pessoas, na Getúlio Vargas, ainda assim eu tive que estudar muito para poder ensinar outras pessoas, para poder conduzir outras pessoas até o dia do sonho delas, e é um compromisso muito pesado. Mas bacana. Então esse é o primeiro ponto. Já se ligou, né? Vamos lá para o segundo ponto, então. Deixa eu colocar aqui. Segundo ponto. Vai, filho. Peraí, pessoal. Não tá aqui. Entender o que precisa realmente se concentrar e valorizar. Cara, quando eu falo entender o que precisa realmente se concentrar e valorizar, o primeiro ponto é fenomenal, é imprescindível, digamos assim, tá? Vamos lá. Deixa eu apertar o botão aqui. Aqui. Não sei nem que eu aperto mais aqui. Meu Deus, aqui. Bacana. Então, o segundo ponto, extremamente importante também. Qual que é o segundo ponto, pessoal? Ele tá grande, né? Uma coisa que eu tô vendo aqui, mas acho que eu vou passar só esses slides aqui. Tem um monte de slides, tô pensando se eu vou passar, se eu não vou, mas eu vou passar só os slides dos pontos aqui. Vamos lá. Então, ele entendeu que realmente precisa se concentrar e valorizar. Cara, para eu passar no concurso, o que eu fiz? Entrava na aula, celular, modo avião, concentração total, anotava tudo que eu precisava. Tudo que vinha ali eu anotava, cara. Mesmo que eu já tivesse visto aquilo 10 vezes, eu anotava as 10 vezes, eu tentava pegar algum detalhe que eu não tinha anotado, tá? Eu me concentrava muito, eu valorizava muito tudo que os professores falavam para mim, porque eram pessoas experientes. Então, assim, eu comecei a resolver muito mais questões. Toda vez que eu errava uma questão, por exemplo, o que acontecia? Eu ia lá no meu material e anotava o que eu errei, por que eu errei. Quando eu acertava, eu procurava as respostas erradas, o que estava errado em cada resposta. Então, eu me tornei muito mais concentrado, muito mais focado no que eu estava fazendo, tá? Então, esse perfil, e eu vejo isso nos alunos que acabam sendo aprovados. Então, esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto aqui, ó. Então, vamos lá. Terceiro ponto, comportamento... tem tudo a ver, né, meu? Comportamento extremamente atento, anota e valoriza tudo. Então, o segundo ponto aqui, ó, que entendeu que precisa se concentrar, ele já entendeu. Se ele não fizer a parada certa, ele vai tomar um pau de novo, ele vai se ferrar de novo. Então, ele já entendeu isso aí. O terceiro, ele adota um comportamento extremamente atento. Atento a tudo. Ele para, ó, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí, aqui. Tá, eu já vou entrar no quarto ponto, que um ponto vai emendando com o outro. Aqui, comportamento extremamente atento. Como é que para esse trem aqui, cara? Aí.
Então, assim, quando eu falo comportamento extremamente atento, fora celular, fora deixar a mente ficar vagueando, anota tudo, né? Sabe, não fica levando coisas que não tem nada a ver para a matéria. Sabe, se eu tô ali na aula X, eu vou assistir a aula X. Então, isso aí é um comportamento, geralmente não fica de baguncinha, não fica de conversinha afiada. Você vai conversar, conversa no intervalo, conversa no final da aula, mas não durante a aula, né? Tem muita gente que vai para contar piada, para contar historinha. Esse cara, ele tá perdendo o tempo dele, o precioso tempo dele. E depois, para ele ter uma chance nova, vai demorar. Vamos lá, outro ponto que eu vou colocar aqui para você. Vamos lá, aqui. Vamos lá. Aqui. Não faz distinção entre uma matéria difícil e uma matéria fácil. Quando eu falo não faz distinção entre uma matéria difícil ou uma matéria fácil, eu vejo muito aluno falando assim, ai, sabe o reclamador oficial? Ai, meu Deus, essa matéria nunca foi bom na escola, essa matéria não sei o que lá. Sabe, o cara já entra cheio de dogmas, né, no plural, cheio de falsas verdades, assim, e isso atrapalha demais o cara, velho. Hoje em dia, eu não sei se vocês estão sabendo, mas mudou o perfil da banca. Hoje em dia você tem que acertar 50% de cada disciplina. Ou seja, na minha época, quando eu prestei o curso em 2013, você podia deixar uma disciplina de lado. Se você atingisse a nota de corte, estava tudo bem. Hoje em dia, a galera não pode se dar a esse luxo. O pessoal não pode se dar esse luxo. Por que eu falo que o pessoal não pode se dar a esse luxo? Porque hoje em dia, se você tirar 80 na prova, mas na matéria, por exemplo, informática, se você não tirar 50% para mais, você perdeu, você reprovou. Não tem esse papo. Hoje em dia, esse negócio, eu fui aprovado fora do número de vagas. Tá, só que você tem que enfrentar a nota de corte. Então, você tem que acertar os 50%, depois você tem que estar dentro da nota de corte, aí sim você pode ficar como remanescente, que significa que se eles colocaram uma nota de corte, você ficou dentro, se você tirou mais que 50%, e eles passaram para a segunda fase o número X de candidato, tipo, passaram para a segunda fase 600, mas só tem 500 vagas, quem está entre 500 e 600 está remanescente. Aí sim. Agora, não tirou 50% ou não atingiu a nota de corte, está fora do concurso. A regra é clara, tudo bem? Então, muito cuidado, não fazer distinção. Cara, eu aprendi uma coisa que falaram assim, Luiz, as matérias que você não gostar, você não pode falar mais isso e nem pensar mais isso. Você tem que falar, olha, eu vou amar vocês, matérias queridas, matérias bonitas aí, eu vou começar a amar. Então eu pegava as matérias raciocínio lógico, que eu digo hoje, que eu não tinha tanta afinidade e nem tanta facilidade, e informática também, foram as matérias que eu mais valorizei. Resumindo, as notas mais altas foram daquelas disciplinas ali. Então, valorizar todas as disciplinas por igual. Tudo bem? Outro ponto importante que eu coloquei aqui. Aqui. Espera aí. Valoriza simulados e aprende com eles, além de saber o seu déficit. Então, valoriza simulados, aprende com eles, além de saber o seu déficit, pessoal. Quando eu falo valoriza simulados, aprende com eles, além de saber o seu déficit, eu quero dizer o seguinte. O cara, esse aluno que é aprovado, o perfil de um aprovado, ele já sabe a disciplina que ele tem problema. Quando eu falo problema, assim, ele não tem tanta facilidade. Então, ele vai ajustar o cronograma dele de acordo com aquela disciplina, ele vai colocar ela mais vezes. Aquele sabe mais, ele vai utilizar muito resumo ou questões para poder aprendê-la mais rápido. E aí ele vai pegar aquelas matérias que ele sabe menos e vai estudá-las mais, com mais afinco, mais atento, né? Ele vai dar mais importância para aquelas disciplinas. Por quê? São aquelas que vêm para derrubá-lo no dia do concurso público. Então, importantíssimo isso também, tá? Os simulados, cara, eu falo, no QG a gente aplica um simulado por mês. Eu falo para os alunos, façam 2, 3 no mês, se você puder. Se você fizer 3 de 100 questões, são 300 questões. Se você fizer 10 questões por dia, dá uma média de 10 questões por dia. Se você fizer só em dias úteis, você tem 50 questões, mais 50, mais 50, tem 200, mais 300 de simulado, 500 questões no mês, bem estudadas, bem detalhadas, com certeza não tem como você não evoluir fazendo dessa forma. Outro ponto importante também, que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se... aqui, bacana. Eu já vou fechar esses 2 pontos. É bastante disciplinado, acho que eu não preciso nem falar isso. Esse é o perfil importantíssimo. E por último, tem método, cronograma e técnica de estudo. Cara,
E se eu pudesse falar uma coisa para vocês no final aqui, tá? Depois acaba, né? Aqui é outra coisa. E se eu pudesse dizer uma coisa para vocês aqui, eu fiquei no top 3 na Academia de Polícia, mais de 200 candidatos lá na época, e eu fiquei entre os 3 primeiros. Como é que eu fiz isso? Como é que eu fui aprovado para escrivão? Como é que eu fui aprovado para investigador? E eu falo uma coisa para vocês. Eu tinha pouco tempo. Eu fiz concurso em 2011. Eu parei de estudar e depois eu voltei a estudar em 2013. Eu dava umas olhadinhas de vez em quando, confesso que eu não estudava muito não. Mas em 2012 para 13, acho que foi final de 12 para 13, se não me engano, foi quando saiu uma notícia de edital e eu falei, agora eu vou voltar com tudo. Eu percebi que a gente estava estudando fazia 3, 4 anos. E para que eu conseguisse ser aprovado em pouco tempo, seja lá 6 meses, em menos de um ano, eu teria que ter o que aqueles caras que estavam estudando 2, 3 anos não tinham. Eu teria que ter o que os aprovados do último concurso tiveram e os que iriam ser aprovados tinham. O que seria? Eles tinham metodologia, eles tinham um cronograma totalmente balanceado, de acordo com as matérias que eles identificavam que eles eram bons ou não eram tão bons. Eles tinham técnicas de memorização, um mapa mental. Foi aí que eu me debrucei sobre isso. Que eu me debrucei nos livros do William Douglas, do Felipe Lima, que é meu amigo pessoal hoje em dia. E foi fazendo foi absorvendo essas técnicas que eu conseguia obter notas altas num curto espaço de tempo. E aí, automaticamente, eu fiz lá. Eu fui escrivão ou investigador primeiro? Foi investigador. Aí fui aprovado, depois fiz de escrivão, teve a prova, né? Na época eu podia fazer 2 concursos. Aí fiz escrivão, fui aprovado também, ou foi ao contrário, não me engano. Eu sei que o segundo teve uma nota maior ainda. Então, como é que eu fiz isso, pessoal? Porque eu peguei e olhei para vencedores e comecei a copiar aqueles caras. Então, assim, se você está andando com gente para baixo, com gente que não te coloca para cima, com gente que tem mente de perda, afasta-se dessas pessoas. Depois você pode até voltar. Mas ali você precisa estar aliado com boas pessoas, com pessoas assim realmente focadas, que queiram atingir aquele objetivo e que acreditem que elas podem. Porque eu acho assim, que se você não apostar em você, se você se quer acreditar em você, patrocinar teu sonho, dedicar, e muitas vezes quando eu falo dedicar, muitas vezes tem que abandonar a família, abandonar final de semana, feriado. Hoje, domingão, teve aula de informática no QG. Pô, tava uma galera, 40 alunos na sala. Ou seja, teve gente que não foi, porque tinham 50 inscrições, foram 40. Esses 10, a minha pergunta é, será que eles não foram porque eles não podiam mesmo, teve uma coisa familiar, alguma coisa? Ou será que foi preguiça? Tá? Só que essa preguiça vai ter um preço, infelizmente, muitas vezes lá na frente. Tá bom? Então, espero que esses pontos aí ajudem demais você. Anote esses pontos, medita sobre esses pontos e adota um comportamento diferente, comportamento de vencedor, para que você realmente consiga a sua aprovação. Quando eu falo comportamento, é comportamento não só físico, quanto comportamento aqui dentro. Ó. Acho que aqui dentro é principal. Ele vai primeiro aqui dentro e depois reflete fora. Fechou? É isso aí. Então, esse vídeo de hoje eu fiz por causa de uma pergunta que me fizeram e eu achei válido aqui preparar alguns slides para você, para estar ajudando vocês aí, né, que estão assistindo esse vídeo. Fechou? Forte abraço, foco nos estudos. Em breve nos vemos na Polícia Civil do Estado de São Paulo ou qualquer outra que você sonhe também. Fechou? Valeu, pessoal!